Então, nós já vimos até aqui, né? Um coração rendido para uma vida sem estresse. Então, o pastor Samuel trouxe essa primeira mensagem e ele falou sobre o jovem rico, né? E essa reflexão naquele dia foi: aonde está o nosso coração? O jovem rico até queria servir a Deus, mas as coisas desse mundo, as riquezas deste mundo prendia o coração dele, né? Então, ele não se permitia realmente se deixar ser moldado por Cristo Jesus. E a segunda mensagem, semana passada, o pastor também falou sobre fé em Deus e uma sábia administração. Então, aonde nós precisamos confiar, ter fé em Deus, mas também saber administrar aquilo que Deus nos deu, sendo bons mordomos, porque tudo é do Senhor e nós estamos aqui só para cuidar daquilo que Ele nos confiou. E hoje, irmãos, nós vamos para a terceira mensagem dessa série, que nós vamos falar os primeiros frutos e o impacto da gratidão. Se você também, quer estudar essa mensagem, essa palavra, tem ali o QR Code, onde você pode estar pegando o esboço dessa mensagem e estar estudando durante a semana, ou no app da Igreja Vida, Lá você também pode estar pegando essa mensagem também e estar estudando ela. Amém? Então nós vamos falar sobre os primeiros frutos e o impacto da gratidão. Eu gostaria de ler Mateus 6:33, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, esta palavra, ela nos ensina sobre a verdadeira prosperidade, que é o quê? Buscar primeiro o reino de Deus. Está sugerindo para colocarmos as coisas espirituais, o Senhor, em primeiro lugar na nossa vida. O pastor falou aquele dia, não ter uma vida sem estresse. Realmente, é você confiar, colocar tudo na mão do Senhor. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Ele vai tomar conta de todas as coisas. E agora, nós precisamos colocar a nossa vida. As nossas prioridades têm que ser o Senhor. Na nossa casa, na nossa família, nas nossas decisões. E a minha pergunta é: diante de uma decisão que você precisa tomar, diante de uma escolha, o que fazer? Porque, irmãos, muitas pessoas nos procuram e falam assim: pastor, eu tenho que tomar uma decisão, assim, o que o pastor acha? E eu acredito que muitas vezes essa é a dúvida do teu coração. Eu preciso decidir algo importante. Eu preciso trilhar um caminho, chegar do ponto A ao ponto B. E qual que é essa decisão, pastor? Eu sempre faço a pessoa refletir, porque eu não vou dizer para ela o que ela tem que fazer, mas eu vou fazer ela refletir. Essa decisão, esse caminho, isso que você está escolhendo, vai te tirar do caminho do Senhor? Vai deixar o Senhor em segundo lugar na sua vida? Se vai te tirar do caminho, vai deixar o Senhor em segundo, terceiro ou quarto lugar da sua vida, a resposta para isso, irmãos, é não. Essa é a decisão. Então, você precisa ficar atento a isso, irmãos, que é colocar primeiro o Senhor em primeiro lugar na sua vida, em todas as coisas. Por quê, irmãos? Porque você não vai prosperar afastado de Deus. Eu estava conversando com a minha mãe quando ela veio e ela trouxe uma situação, da nossa família. E ela, não, mas com aquele coração de mãe, de fé que as coisas vão mudar. Mas eu falei para ela,
só vai mudar, só vai prosperar se tiver Jesus dentro da casa, dentro da família. Só dessa forma vai prosperar. E é isso que é a proposta hoje desta palavra. Porque a prosperidade, irmãos, é você ter uma vida contente, em paz com o Senhor Jesus. Sabendo que quem tem Jesus tem tudo. Então, irmãos, nós vamos falar hoje sobre 2 pontos importantes na nossa vida para prosperarmos biblicamente. O pastor já trouxe alguns pontos na outra ministração e hoje eu vou falar sobre os primeiros frutos e o impacto da gratidão. E o primeiro versículo que eu gostaria de falar está em Provérbios 3, do 9 ao 10. Os irmãos também estão colocando ali na tela para você acompanhar comigo. Que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, neste versículo está bem claro o que se deve fazer com o primeiro fruto. Irmãos, quando o texto aqui fala sobre honrar com os primeiros frutos, significa, literalmente, naquela época, era pegar a primeira colheita, que era a primeira colheita mais esperada. Irmãos, eles estavam esperando, eles pegaram a semente, eles plantaram. Era pegar a primeira colheita, onde eles passaram por um inverno, ou então eles passaram por um momento de seca, e eles pegaram a primeira colheita e dedicar a Deus, entregar no templo. Era dessa forma, irmãos, que eles faziam. Então, irmãos, era a mentalidade daquela época, fazer isso, um ato de extrema fé e confiança em Deus. Então, a pessoa, ela abria mão daquele primeiro alimento, daquela primeira colheita, acreditando que o restante Deus ia fazer transbordar, sabendo que o restante era o suficiente para encher os seus celeiros e transbordar os seus lagares. Então eles tinham essa convicção, e é isso que o Senhor quer falar conosco sobre os primeiros frutos. Hoje não é assim, né, irmãos? Hoje tem conta, tem Pix, tem dinheiro. É dessa forma que é os nossos primeiros frutos, daquilo que nós recebemos com o nosso trabalho. É o nosso salário. Então, irmãos, aqui na igreja, né, irmãos, o administrativo dessa igreja não paga uma conta no primeiro dia do mês, não paga 1 centavo para ninguém, até que os primeiros frutos sejam direcionados para as missões. Nós trabalhamos assim aqui na igreja. Então todo o seu dízimo, toda a sua oferta que você deposita aqui, quando chega o primeiro dia do mês, nós pegamos esse primeiro fruto e enviamos uma semente. A igreja faz isso. Irmãos, e eu não era assim. Antigamente, irmãos, eu dava aquilo que sobrava. Então, eu recebia, eu pegava, já ia pagando as contas, já ia fazendo as minhas coisas, já ia comprando aquilo que era as minhas necessidades, e aquilo que sobrava, eu entregava. E aí, você quer saber o que acontecia? Não sobrava. E aí Senhor, você podia ter me abençoado um pouquinho mais, aí eu conseguia semear na sua casa. Minha mentalidade era assim. Pode ser que a sua mentalidade hoje é assim. Pois é. Com esse salário não dá realmente para ofertar, dar os primeiros frutos. Irmãos, e eu entendi isso.
E hoje, da mesma forma que a igreja faz, eu também, quando recebo, a minha primeira parte é para o Senhor. E aí depois, irmãos, você vai diante do trono da graça do Senhor em oração, com uma fé, com uma ousadia, e falar: Senhor, agora é contigo esse mês. Faz transbordar, Senhor, na minha vida. Então, antigamente, irmãos, quando eu tinha outra mentalidade, eu não ia com ousadia diante do Senhor para orar referente a essa área material. Sabe por quê? Porque eu não estava cumprindo esse princípio na minha vida. Faz isso que eu estou te dizendo. Comece a dar os primeiros frutos ao Senhor. Como o pastor Samuel falou, você quer administrar os 100%? Está tudo top. Você sempre será bem-vindo aqui na nossa comunidade. Mas se você quer realmente só administrar os 90% e deixar a outra parte, devolver a outra parte para o Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e na sua área financeira. E tantos exemplos, irmãos, nós temos. Então, irmãos, é muito importante isso que eu quero falar com vocês sobre os primeiros frutos. E aí, irmãos, tem mais uma palavra que está em 1 Tessalonicenses 5, 15 e 18, que diz assim: tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegre-se sempre, ore continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, entenda que nós fomos chamados para andar na contramão do mundo, daquilo que as pessoas pensam. Porque hoje a sociedade fala muito de independência e de acúmulos de bens. Mas uma vida cristã, irmãos, é para você pensar sobre receber, celebrar e repartir. A vida cristã é sobre você receber, você celebrar e você repartir. Irmãos, algo bem interessante no nosso logo da igreja, não sei se o Johnny consegue colocar. Quando Deus falou conosco sobre a nossa identidade visual, né, o logo da nossa igreja, e que nós teríamos que mudar, ter a nossa identidade visual, e aí foi contratada uma empresa para fazer essa identidade visual nova, né? Você está vendo ali, ó, o nosso logo da nossa igreja. E aí, essa empresa, ela não sabia, né, como que era a Igreja Vida. Então, ela teve que se infiltrar aqui no nosso meio. Ela veio aqui nos cultos, o pessoal que trabalha veio aqui no nosso culto para ver, mas que Igreja Vida é essa? Que igreja é essa? E eles fizeram um trabalho, e saiu aquele logo. E aí eles trouxeram o documento para nós, porque eles chegaram nessa identidade visual. Então, se você olhar, eles falaram que quando eles entravam na porta, sabe o que eles viram e perceberam? Abraço. Você vai ver que o nosso logo, né, ele tem esse... Aí, eles vieram para dentro da celebração. E aí eles viram mãos erguidas para o alto. E eles viram pessoas se prostrando. E aí eles falaram: receber, celebrar e repartir. Vida cristã. Eles viram na prática, nós não falamos nada, só pode entrar aqui dentro, você vai ver como que é essa unção aqui dentro. Então, irmãos, eu quero falar de 5 pontos aqui, nessa noite. 5 pontos importantes sobre
sobre os primeiros frutos e sobre o impacto da gratidão nas nossas vidas. O primeiro ponto é: troque a reclamação pela gratidão. Irmãos, no Salmo 100, 4, 5 diz assim: entre por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem graça e bendiga ao seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então, irmãos, quando nós substituímos a reclamação pela gratidão, irmão, nós abrimos a porta da bondade do Senhor sobre a nossa vida. Então, a gratidão, ela transforma um coração inquieto em um altar de louvor e confiança ao Senhor. E tem uma frase aqui do Carlito Paz que diz assim: a gratidão é um antídoto contra a escassez, a murmuração e a insatisfação. Então, se você está vivendo a escassez, começa a rever o que sai dos seus lábios. Está passando por escassez na sua vida? Então o antídoto é gratidão. Senhor, eu te louvo. Obrigado, Senhor, tu és bom o tempo todo. Mas sabe o que muitas vezes acontece, irmãos? Quando nós estamos no tempo de deserto, na escassez, nós começamos a reclamar, a murmurar. Porque a murmuração é o ato de reclamar, de resmungar, criticar até em voz baixa. Irmãos, até nos teus pensamentos, dentro da tua alma você está murmurando e reclamando. E o Senhor está vendo isso. E nós temos que cuidar. Temos que cuidar com essa atitude. Então o antídoto é a gratidão. Então o cristão, ele canta no dia bom, amém? Mas também canta e louva o Senhor no dia mau, amém? Nós louvamos ao Senhor. Então a adoração, quando você começa a adorar, atrai o céu para a sua vida. Então, quando você está passando por um momento de dificuldade, você começa a louvar ao Senhor. Pega aí um hino da Cassiane lá, então louve e começa a louvar. Deus vai na frente, abrindo o caminho, começa a adorar, fala: o Senhor vai na minha frente, abre esse caminho. Mas não, muitas vezes você está murmurando, está reclamando. Então a adoração atrai o céu para a sua vida. E é tão bom, irmãos, lidar com pessoas que são gratas, porque elas estão sempre alegres, felizes. Elas sempre têm uma palavra de fé para te dar. Elas não veem o desafio como o fim, mas estão prontas para enfrentar e ver como uma oportunidade. Eu dei o exemplo de manhã, irmãos, que nós tivemos uma conferência, anos atrás aqui, ainda o altar era ali. E essa conferência nós seríamos somente anfitrião. Nós ia receber os preleitores, nós não fizemos nada administrativo, nada de inscrição, foi tudo por conta, né, da igreja, do pessoal de fora. Nós só íamos receber o evento. E aí, irmãos, quando nós fazemos uma conferência, eu sei que você senta aqui e, que legal, mas, irmãos, um mês antes nós estamos aí já vendo o que vai ser feito, estamos orando, buscando o Senhor e vendo, né, quando vem preleitor de fora, aonde vai ficar, aonde vai comer, o que vai fazer. Irmãos, é corrido. E até sexta-feira, assim, o evento ia começar na sexta, né, naquele dia. Não tinha, ninguém falou nada, estava tudo, deve ser, ia vir pensei assim, né, deve vir uns 400 pessoas, já ia arrumar tudo, fazer tudo. Aí chega o irmão com o carro, com mais 3. Então, pastor, aí chamou eu o pastor Samuel,
então nós precisamos de uma sala para o preleitor, precisa disso. Aí no final tem que ter um jantar para eles nessa sala, porque eles querem ter comunhão com os pastores aqui e tal, não sei o quê. Era 1h30 da tarde. Aí, e eu gosto de trabalhar com o pastor Samuel, que não tem tempo ruim com ele. Amém, vamos fazer. Aí eu sei que na época era eu, o pastor Samuel, a Bruna, que trabalhava aqui, e a pastora Lu. E aí já, pastor, vamos pegar sofá e começamos a trabalhar. Às 5h30 estava resolvido. A conferência aconteceu. Mão na massa. Vamos resolver. E é bom trabalhar assim, irmãos, com esse espírito. Mas também é ruim trabalhar com pessoas, irmãos, que só reclamam. Que tudo é difícil. E murmura. Se dá bom dia para ela, vai falar, bom dia só se for para você. Eu não sei se o seu ambiente de trabalho é assim. E é ruim, irmãos, trabalhar com pessoas assim, no seu dia a dia. Pode ser que você está se identificando isso dentro da sua casa, dentro do seu trabalho hoje. E hoje você precisa mudar a atmosfera de onde você está. Muda essa atmosfera de reclamação para gratidão. Dentro da sua casa, dentro do seu lar, em tudo que você for fazer. Irmãos, se a adoração atrai o céu, a reclamação atrai as capetadas tudo. Atrai. Então começa a fechar a boquinha. A murmuração é a música pro diabo, irmão. Ele adora. Isso aí. E o Senhor é bem assim, ó. O Senhor, ele está preparando a sua bênção. Aí o anjo vem vindo com a bandeja para te abençoar. Aí você começa a reclamar. Aí o anjo. Aí de novo você ouve uma palavra igual essa e começa. Não, agora o pastor falou, eu tenho que dar glória a Deus sempre. E aí você começa, a bênção está chegando. Mas está difícil, meu. Aí o anjo fala. Irmãos, muda a atmosfera do seu ambiente de trabalho. É você que vai mudar. Da sua casa, da sua família. Irmãos, tem pessoas hoje que dizem assim, eu estou de mal com Deus. Sim, tem. Acredite. Eu estou de mal com Deus. Sabe por quê? Por causa das perdas. E você precisa entender isso hoje, é muito sério. Você precisa entender que Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Entenda isso hoje. Tudo está no controle do Senhor. Deus é bom. Entenda isso hoje, meu irmão e a minha irmã. Porque se você não entender que Deus é bom em todo tempo, você não vai conseguir se livrar de alguns lutos da sua vida. E essa tristeza não vai sair do seu coração. Então, não desconfie das intenções de Deus. Posso ouvir um amém? Não desconfie das intenções de Deus. Por quê? Porque o que Deus tinha de melhor era o seu filho. E Ele deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário pelos teus pecados, pelos meus pecados, para te dar salvação. Então tudo o Senhor já fez por você. Nós só temos que agradecer ao Senhor. Então, irmãos, a gratidão e a entrega, ela te liberta da ansiedade. E como nós estamos hoje no mundo das pessoas que estão muito ansiosas. E o Senhor quer te curar disso.
O Senhor quer te curar da comparação. Então, quem entrega e agradece, mantém sempre acesa a chama da fé. Sabendo que Deus vai providenciar o dia de amanhã. O Deus vai fazer milagre na sua vida. Então, irmãos, o segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês. Fuja da tentação da comparação. Irmãos, aqui pega um pouco. De manhã estava um silêncio aqui, irmãos, parecia um velório. Vocês estão mais animados, glória a Deus pela vida de vocês. Mas de manhã eu falei, misericórdia. E a palavra em Gálatas 6, 4, 5 diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Em 1 Coríntios 15, 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou eu que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Então, irmãos, cada fase das nossas vidas tem um desafio. E você precisa entender isso. Cada pessoa está numa fase diferente. E tem seus desafios diferentes. Irmãos, eu não tenho os desafios que eu tenho de 5 anos atrás. Os meus desafios hoje são diferentes. E os desafios que eu passei há 5 anos atrás, hoje parece ser muito fácil. Porque eu passei por esse desafio. Mas, irmãos, muitas vezes você está olhando e comparando um outro irmão, uma outra irmã, as pessoas. Pode ser que a outra pessoa está no tempo de abundância na vida dela, e glória a Deus. E pode ser que você está passando por um deserto. Então você precisa entender essa situação. Mas as mídias sociais muitas vezes são armadilhas, irmãos, para a nossa saúde emocional e espiritual. E aí caímos o quê? Nessa armadilha da comparação. Nós começamos a ver as pessoas na internet, o Instagram delas, e aí você começa a olhar para você e fala, se comparar. Aí você começa a questionar suas próprias realidades. E aí você começa a murmurar. Aquela questão, né? Aquele ditado. A grama do vizinho é mais verde do que a minha. E aí você começa a se comparar. Olha o casamento. Olha as fotos, olha a viagem daquela pessoa. Ah, mas eu tenho que... Se ela viajou, eu também tenho que viajar. Olha o carro, olha a casa. Irmãos, muitas vezes, tudo que está ali no Instagram, na vida real, não é dessa forma. Então, pare de comparar a sua vida com a vida dos outros. Irmãos, a comparação, eu até dei esse exemplo de manhã. A comparação pode levar as pessoas a se autodestruir. Sabe por quê? Porque nós queremos entrar na forma dos outros. Na forma que foi feito para outros. E essa forma muitas vezes não é para nós. Mas nós se comparamos e nós queremos nos colocar na forma do outro. E isso acaba destruindo pessoas. Porque as pessoas vão querer se comparar, se colocar na vida do outro. E aí, aonde perde a prosperidade bíblica. Porque muitas pessoas vão lá, vão se endividar. Muitos casamentos vão
entrar em brigas, em guerras, em batalhas, porque o casamento lá do pastor Ed e da pastora Joanita é tão bonitinhos, tudo certinho assim, nos mínimos detalhes, e meu Deus, eu e a pastora Lu, é só o pastor Samuel para socorrer a gente, não sei o quê. Aí nós entramos numas crises, né? Não, eu tô brincando agora também. Mas de vez em quando ele pega a gente também. Irmãos, não sei se vocês estão entendendo sobre a comparação. Cuidado, pode ser uma armadilha. Ou a comparação pode nos paralisar. Porque nós não aceitamos quem nós somos. E aí nós começamos a nos comparar e a paralisar. Mas eu não consigo ser igual àquela pessoa. Você não consegue mesmo e não vai ser igual a outra pessoa. Irmãos, não era nem para mim estar segurando esse microfone essa noite aqui para pregar para você, se eu for pensar em comparação. Olha para o nosso pastor, ele parece uma enciclopédia ambulante. Eu acho que eu vou falar para a Alexa contratar ele. Você pergunta alguma coisa, esse homem sabe. Eu não vou mais usar a Gemini para falar assim, Gemini, me ajuda em tal coisa. É só ligando para ele. A ministração, o conhecimento que ele tem, irmãos. E aí se eu for me comparar, não é para mim estar aqui. Mas o Senhor vai me usar e vai te usar do teu jeito, da forma que você é. Porque você é um filho amado, irmãos. E quando ele vai fora, irmãos... O pessoal pegando o contato dele assim, vem pra cá. Não, ele já tem dono que me leva de segurança pra... Não tem esse negócio de... o seu pastor é top, mas é nosso. Aí eu falo logo assim, não. Nós fomos no Bambu lá, o pessoal ele pregou lá. O pessoal, o pastor é top, não sei o que mas ele é nosso lá na Igreja Vida. Então, irmãos, Deus só vai nos dar uma colheita se tivermos preparado para colher. Entenda isso. Então, um segredinho, não conte para ninguém, deixe a vida dos outros. Então, fale para o seu irmão do lado. Meu irmão, minha irmã, segredinho para você. Não fale para ninguém, mas deixe a vida dos outros. Sabe por quê? Irmãos, você... é único. Essa digital aqui, só tem no meu dedo. Essa digital aí só vai ter no seu dedo também. Porque o Senhor te fez único, amém? Então aplauda o Senhor Jesus. Meu Deus, deixa eu acelerar aqui. Terceiro ponto. Transforme suas preocupações em orações. Irmãos, em Tiago 4... 2 e 3 diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Forte, né, irmãos? Então, tem mais uma frase aqui do pastor Carlito que diz assim: reclamar é falar com quem não pode resolver. Já a oração é o oposto da reclamação, pois leva as nossas necessidades a quem realmente pode intervir. Então, grave aí. Reclamar é falar com quem não pode resolver. Então, se você está reclamando para todo mundo da sua vida e da sua situação, muitas vezes ninguém vai poder resolver. Se você está reclamando nos seus pensamentos para você mesmo, nem você vai conseguir resolver. Mas agora, irmãos, você pode realmente colocar tudo isso que você está passando diante do Senhor em oração. Porque me diga algo. Tanto que você já reclamou, mudou a sua situação? Mudou?
Tem pessoas que falam, sim, pastor, fui atrás dos meus direitos, reclamei, briguei, fiz guerra, mas ganhei. Parabéns para você. Será que você não fez na força do teu braço? E você está se cansando na caminhada? Porque a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Irmãos, quem convence o homem do pecado e da justiça é o Senhor. Somente o Senhor. Irmãos, e muitas vezes eu vejo isso dentro do ambiente familiar, dentro de casa. Muitas vezes as mulheres querem falar também. Deixa eu reclamar para ver se ele se toca. Vou reclamar e aí ele vai mudar. Mas será que vai ser de coração essa mudança? E muitas vezes, eu não estou tirando a sua razão, esposa. Vocês estão certas. Aí, cadê? Nenhuma mulher para dar um glória a Deus, né? Mas não é pela sua força. É pelo Senhor. E muitas vezes tem pessoas que falam assim, não, mas eu tenho que falar. Eu tenho que ser sincero. Eu tenho que ser sincera. Eu tenho razão. E eu vou reclamar, eu vou fazer. O que adianta? Pode falar. Pode reclamar. Mas se você quer realmente ser um cristão que vai experimentar as bênçãos do Senhor, você precisa colocar isso em oração. Transformar suas preocupações em oração. Nós tivemos o nosso NAC nesse mês. Nós estamos fazendo o nosso NAC. Se você não participa de um NAC, Núcleo de Acompanhamento e Crescimento. Pastor, eu quero crescer mais na fé. Eu quero crescer mais como um discípulo de Jesus. Participa de um NAC. Vai no seu LGF, fala para o seu líder, eu quero participar de um NAC. Aquilo que o pastor falou lá. Irmãos, e nesse mês nós tratamos sobre honrar autoridades e sofrer a injustiça. Irmãos, muitas vezes o evangelho que está sendo pregado fala, não, você não deve sofrer nada. Venha para Jesus, vai ter uma casa, um carro novo te esperando. E muitas vezes ele dá o exemplo de Jesus para nós. Nós aprendemos no NAC esse mês. Jesus passou pela cruz, foi injustiçado. E ele foi como um cordeiro, e ele não abriu a boca. E por que com você vai ser diferente? Então, quando levamos tudo a Deus em oração, abrimos espaço para receber de acordo à vontade do Senhor, não aos nossos caprichos, muitas vezes. É a vontade do Senhor. Irmãos, Jesus, ele foi para a cruz. E antes de ir para a cruz, ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Irmãos, era uma preocupação, ele sabia o que ia vir pela frente. Mas ele falou, mas Pai, faça a tua vontade. Leve em oração. Transforme cada desejo do seu coração em oração. Para que Deus possa ter a oportunidade de agir na sua vida e na minha vida. Eu não sei se você já orou e fez uma oração sincera ao Senhor, né, de chegar diante dessa tribulação, dessa luta e falar, Senhor, eu estou passando por isso, Senhor. Irmãos, o rei Davi, ele orava, se você ler os Salmos, ele orava e ele era sincero com o Senhor. Senhor, até quando? Ele falava, até quando os meus inimigos vão me perseguir, Senhor? Ele orava desse jeito, ele era sincero com o Senhor. Então, você é um filho, você pode ir diante do Pai e falar, Pai, isso aqui está doendo, essa ferida está doendo, isso que estão fazendo comigo está doendo dentro de mim, essa situação está difícil.
Então troque a preocupação pela oração. Cultive um olhar de contentamento. Irmãos, lá em Filipenses 4:12 diz assim: sei o que é passar necessidade, sei que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Irmãos, agradeça a Deus por tudo que você já recebeu. Viva em contentamento. Irmãos, não ter contentamento é depreciar o que você tem. Pastor, mas que palavra chique é essa, igual do pastor Samuel? É você não dar valor ao que você tem. Depreciar isso. É você não dar o valor àquilo que você tem. Irmãos, e muitas vezes nós somos especialistas em fazer isso. Deus coloca algo na nossa mão, Deus nos dá uma família, Deus nos dá filhos. E muitas vezes nós não estamos dando o devido valor. Nós estamos depreciando. Irmãos, eu cresci dentro da minha casa. A minha mãe não dando o devido valor para o meu pai. Não, mas seu pai é a mesma coisa que nada. Era essa a expressão. É como se fosse nada dentro de casa. Seu pai é isso, seu pai é aquilo. Um certo dia, ele foi para o hospital, 10 dias depois nós estávamos enterrando ele. E hoje, se alguém deprecia um marido, ela chega e fala assim: minha querida, não fala isso, porque você não sabe a dor que eu sinto no meu coração de não ter esta pessoa do meu lado hoje. Então, cuidado para você não depreciar as coisas que Deus te deu. Cuidado, homem, para você não depreciar a tua esposa, não dar o devido valor. Da mesma forma, as esposas estão depreciando o marido, não está contente. E larga para ver, larga. Vai lá, mulher, larga. Tem um monte aí, só dizer que tá na pista. Vem, ó, as leoas aí. Aí depois você fala: não, eu sou top, rapidinho, arruma, vai. Cuidado. Cuidado para você não depreciar aquilo que Deus te deu. Irmãos, eu falei hoje de manhã, né, irmãos? Eu sempre dou esse testemunho, né, irmãos? Que muitas vezes nós passamos por situações para ajudar. Então, aprenda com a dor dos outros. Seja sábio. E aí, irmãos, numa época eu queria tanto um carro, na época. E quando o homem quer trocar de carro, ele nem convence o Espírito Santo, nem Deus, em oração. Ele tem que convencer a esposa, né? E aí ele começa: não, que o nosso carro não tá bom, e não sei o quê, nós precisamos trocar, a manutenção desse é não sei o quê. Aí você vai indo até ela: legal, vamos trocar. E na época eu queria trocar o carro e tal. E aí tinha o carro que eu queria, achei o carro, mas quando fui lá para assinar, porque eu ia assinar para comprar o carro, mas tinha mais 60 prestações junto. E o Espírito Santo falou assim: não faz isso. Mas eu queria. E fui lá e comprei. Irmão do céu. Jesus amado. O motor fundiu 2 vezes na minha mão. O pastor Luciano está próspero. Está quase aposentando. Porque o que eu deixei de dinheiro na oficina dele não foi brincadeira. E quebrou de tudo. Era câmbio, era... sei lá, o tanto de coisa que quebrou. Chegou uma época, irmão, que eu não aguentava mais ver esse carro na minha frente. Não aguentava. A vontade era assim, ó: leva.
Mas eu tinha que ter algum outro carro, né? Não tinha outra condição. E aí, não sei, o pastor Ed na época teve uma misericórdia de mim, né? Ele tinha um outro carro, ele ia trocar, não sei. Ele falou, ó, vamos fazer uma troca aqui? Eu te dou o meu, tal, você me dá esse carro aí. E trocamos, tal, na época. E eu já tinha uns 3 anos que eu estava para vender esse carro. E não vendi, irmão. Mas dentro do meu coração era aquele negócio. Cara, esse carro aqui, não aguentava nem ver, nem queria lavar ele, de tanto estresse. Irmãos, o pastor Ed pegou o carro. Foi 2 dias, né, pastor? 2 dias ele vendeu o carro. Ele lavou o carro, deixou bonitinho. Até eu quis comprar dele depois. Olha, ele tá pretinho assim hoje, né, com a roupa pretinha. O carro ficou brilhando assim. Eu falei, meu, esse é o carro. Eu quero comprar de ti. Mas por que, irmãos? Deus não me abençoou? Porque eu estava depreciando, não estava dando valor àquilo que eu conquistei. E esses dias eu fui cair, um tempo atrás, fui cair na bobeira de falar um negócio pro pastor, reclamar ali um negócio da casa. Ele olhou assim no meu olho, né? Aqueles olhos verdes lá. Falou, escuta aqui. Porque ele trata, quando ele vem, ele corta, né? Tramontina. Falou, se tu não está contente com a casa, dá ela para mim, que eu sei o que eu vou fazer. Aí eu falei, obrigado, Senhor, pela casa que o Senhor me deste. Não conta para ele, tá, irmãos? Irmãos, pensa Deus vendo a oração dos irmãos. Pensa Deus vendo a reclamação dos irmãos. Por quê? Um quer casar. Tem gente que quer casar, não quer? Tá lá, eu tenho que casar, pastor. Minha vida está tão infeliz e tem que casar. Então assim, e outros lá, os casais, eu quero me divorciar. O outro quer vender o carro, não está contente. O outro quer um carro. E hoje de manhã eu fiz uma dinâmica aqui, com os solteiros. Quem quer casar, irmão? Levanta a mão aqui, dentro da igreja. Meu, eles estão tudo assim, ó. Levanta a mão, irmão. Irmã, quem quer casar? Agora fica em pé. Fica em pé quem quer casar. Não tem vergonha não, isso. Aí, eu tô promovendo. Não, fica, mas permaneça em pé. Isso aí. Agora dá uma giradinha aí. Dá uma olhada, dá uma observada no terreno. Se não casar aqui, vai casar lá fora, no mundo. Vai pegar uns abençoados, né? Que nem é bênção. Pode sentar aí, já sentaram. De manhã, irmãos, não foi difícil. Agora, hoje de manhã, hoje à noite está melhor. Então, irmãos, pensa Deus administrar esse mundo inteiro, né, irmãos? Com esse coração. Então, vamos ser mais gratos a Deus por tudo que Deus tem nos dado. Vamos ser contentes com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Porque tem outra frase que diz assim, ó. Somente os satisfeitos são seletivos. Meu, que frase, né, irmãos? Irmãos, porque se você não está contente, você vai fazer qualquer negócio. Você vai pegar qualquer coisa, mas se você está satisfeito, se você sabe que aquilo que Deus te deu é bom, você vai cuidar, você vai ser seletivo. Então, Deus quer estar mudando o nosso coração hoje. Deus está falando conosco. Irmãos, eu dei alguns exemplos meus, porque muitas vezes nós caímos nessas ciladas, irmãos. Não sei se é só eu, se vocês são tão bons assim. Mas, irmãos, nós temos que vigiar, nós temos que cuidar. E ter recursos, irmãos. Ser próspero não é errado. Mas nós temos que saber adquirir com responsabilidade. Porque, irmãos, tem pessoas que Deus não vai dar dinheiro na mão. Porque Deus já sabe. Se Ele te der uma colheita e você não souber administrar, você até desvia. Você some daqui da igreja. Você some do caminho. É a mesma coisa de pegar um carro e dar para um filho de menor dirigir. Não está na época. Tem que esperar. Então o Senhor vai trabalhando.
na sua vida. Ele vai dando pequenas doses. Ele vai te abençoando. Você vai sendo sábio, você vai administrando. Aí você é fiel com o pouco, aí ele vai te colocando sobre o muito. Quinto ponto. Quando for entregar algo ao Senhor, entregue o seu melhor. Irmãos, e aqui em Gênesis 4, 3 e 5 diz assim: no tempo da colheita, Caim apresentou a parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Então, irmãos, aqui ilustra, irmãos, sobre a excelência daquilo que você está entregando a Deus. Abel, ele pegou a primeira parte, as primeiras crias, e ele deu ao Senhor. Ele deu o melhor. Então, irmãos, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Dê o seu melhor para o Senhor. Dê o melhor tempo para o Senhor. E muitas vezes nós invertemos isso na nossa vida. Porque Deus valoriza a excelência da nossa entrega. Então, irmãos, para encerrar, lá em Lucas 6,38 diz assim: disse Jesus: deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Meus irmãos, dê o melhor para Deus, e à medida que você entrega a Deus, dá o seu melhor para o Senhor. Irmãos, não sei se vocês entendem quão lindo esse versículo é. À medida que você dá, Ele te retribui com uma medida. Então você não vai perder com Deus. Mas não é só simplesmente uma medida. Ele vai pegar, diz calcada, ele vai ali socar ainda, para caber mais. Eu não sei se é isso que você está esperando de Deus, mas ele vai apertar mais para caber mais. Mas além de caber mais, ele vai sacudir assim, ó, para que tudo possa se encaixar lá dentro, para que ele possa te abençoar cada vez mais. E aí ele joga mais para transbordar sobre a sua vida. Irmãos, isso é bênção de Deus, isso é a prosperidade de Deus, isso você não precisa lutar, se esforçar, Ele vai te entregar. E Ele fez isso por nós. Ele deu o melhor dele, Ele deu o filho dele. Mesmo sabendo se nós iríamos ou não nos converter, dar o nosso coração para Ele. Porque Jesus veio e eles mataram Jesus naquela cruz. Mas ele já sabia que através da cruz eu e você seríamos resgatados hoje. Glória a Deus por isso. Em Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerem, sejam em palavras, sejam em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai, por meio dele. Então, irmãos, a gratidão transforma a preocupação em oração. Irmãos, a gratidão
celebra cada conquista da nossa vida. Nos protege da comparação, da insatisfação. Olha o impacto da gratidão. Você começa a glorificar Deus por cada conquista sua, irmão. Irmãos, pode ser simples que eu vou passar aqui para vocês. Mas eu acredito que foi em fevereiro. E você sabe, começo de ano é mais difícil, aperta, tem impostos, muitas coisas para pagar. Nós acabamos gastando um pouco mais final de ano. Mas eu sempre entrego minha primeira parte ao Senhor. E aí eu orei ao Senhor: Senhor, eu preciso dessa provisão aqui, Senhor, para o mês de fevereiro. E aí em novembro eu tinha comprado uma cafeteira. E aí, essa cafeteira faz tempo que nós queríamos comprar. Que a nossa prima tinha, nós ia lá tomar café e falava: meu, que café legal, né? E aí mas nunca nós estávamos se programando para comprar. E aí o café faz um café daqueles de cápsula, faz instantâneo, faz um monte de coisa lá. E aí, compramos a cafeteira. A alegria de ter adquirido a cafeteira. Mas chegou a cafeteira. Aí fomos testar todas as funções. E uma das funções estava com defeito. Aí ligamos, compramos pela internet. Falamos lá com o pessoal: manda de volta. Vai lá no correio, entrega, tal. Aí eles perguntaram: você quer o dinheiro de volta? Ou você quer a cafeteira nova? Não, nós queremos a cafeteira nova. Nós gostamos da cafeteira, mas só está com essa falha aí. Tá bom. Foram, mandaram, depois demorou, foi chegar lá em janeiro ainda, a cafeteira. Porque demorou o processo. Tá? Quando veio a cafeteira nova, eu falei: agora sim, né? Veio com defeito de novo, irmãos, na outra peça. Aí eu falei: não é pra mim, né? Isso aí, essa cafeteira, né? De novo, ligamos e tal. Aí eles perguntaram: você quer o dinheiro ou você quer a cafeteira? Eu falei: agora eu quero o dinheiro. Não vou ver outra marca. E aí eles fizeram a devolução do dinheiro tranquilamente. Já, tipo assim, 5 minutos já estava o dinheiro de volta. E era o valor que eu precisava para aquele mês que eu tinha orado ao Senhor. Pastor, mas você tem que comprar outra cafeteira. Aí eu falei para eles: tá bom, manda o QR Code do correio para me entregar. Eles falaram assim: não precisa não, fica com ela ou desfaz. Eu falei: não vou desfazer, vou lá comprar peça nova. E tá lá, irmãos, fazendo um café para nós. E o Senhor supriu as nossas necessidades. E eu gostaria que você ficasse em pé agora neste momento. Vou convidar. Vou trazer ela aqui, né? Irmãos. Hoje o Senhor ministrou as nossas vidas. Hoje eu acredito que Deus abriu a sua visão sobre algumas coisas que precisa mudar dentro do seu coração, ou em palavras, ou em atitude.